Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, por desejar passar esse tempo junto conosco. Não é, Vivian? Sim, que alegria, né? A gente tá hoje juntas aqui pra gente falar um pouquinho do reino, né? Então, e hoje a nossa conversa, o título que eu dei para a pauta foi Espelho, Espelho Meu, quem de verdade sou eu? Aí você sabe que vai ser uma conversa de meninas, de mulheres, mas você, homem que está me ouvindo, não saia daí, porque nessa conversa você vai perceber a dificuldade que as mulheres têm, não só desde muito tempo, na verdade. Sim, exatamente. Eu penso que desde Eva, né? A gente tinha essa dificuldade. Desde o Éden, na hora que aconteceu. Só que de toda a história, se a gente for dar uma olhada, de todas as épocas, talvez essa seja, assim, uma das mais difíceis quanto a um ponto que é definir realmente a identidade da mulher. Por isso que eu já botei no título, de verdade, quem sou eu? Porque hoje, uma das pautas que está por aí é a identidade da mulher, né? É verdade, Mirtz. E como esse assunto é tão especial para esse momento. É especial para esse momento e ele não se esgota, né? A gente pode falar meia hora, 1 hora, 2 horas hoje e amanhã já tem alguma outra coisa para falar sobre isso, né? Sabe por quê? Porque para nós, mulheres cristãs, a gente tem a convicção, primeiro a gente vive num mundo caótico, num mundo caído, e muitas vozes competem mesmo com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da mulher, né? Especialmente as redes sociais. Nossa, Mirtz, as redes sociais, eu acho que já está começando com as nossas crianças, né? E aí traz para nós mulheres já a evolução disso. E a gente se compara demais com o que a gente vê na internet, nas redes sociais. E esse momento está propício para a gente falar sobre isso, porque a gente tem se comparado demais com o que a gente vê e que nem sempre, né, Mirtz? É verdade. Pois é, o pior, além da comparação já ser danosa, né? A comparação sempre vai trazer prejuízo dos dois lados. Ou se comparar, você vai se sentir muito, muito superior, o que não é bom, vai ter um pouco de orgulho, ou você vai se sentir lá embaixo, o que também vai ser horrível. Mas o pior, eu acho, que não é isso. É que você está se comparando a uma coisa que, na verdade, nem existe. Talvez, né? Exatamente. É uma boa possibilidade. Porque as pessoas só mostram o que elas querem, né? Mas elas não mostram a dificuldade que elas tiveram no período da manhã, em arrumar as crianças para ir para a escola, dar café para elas, né? Preparar as coisas para o marido. Aquela muvuca do nosso dia a dia que Não todas aparece. Nós temos, elas não mostram. Não Mostra a xícara de café pronto, Ótimo, as crianças dentro do carro tudo arrumadinha. E sabe, então essa ilusão vai sim formar alguma coisa, né, na nossa mente, mas durante a palavra de Deus diz que durante toda a história de Israel, a gente chama a história de Israel a história do povo de Deus, Deus advertiu que o povo dele não se contaminasse com as práticas dos povos ao redor. Gente, não parece um recado para nós hoje? Nossa, né? Muito moderno, né? Moderníssimo. Ele diz que aquele povo tinha que permanecer firme, lembrando sempre da orientação divina, né? Porque senão eles iam se distanciar dos padrões que foram estabelecidos por Deus. E hoje, mais do que nunca, está atualíssimo, porque mesmo quando Paulo escreveu aos Romanos, há mais de 2000 anos atrás, ele já deu esse recadinho que eu vou ler para você. Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa, mas eu amo esse versículo. Quase que eu leio ele todos os dias, faz parte da minha vida. Porque realmente a gente precisa viver isso todos os dias. E lembrar que a renovação, ela é uma prática diária. Tem que ser uma constância, né? Quem não vive essa constância vai esquecer que precisa viver essa prática. Principalmente porque eu ia dizer para não se conformar e você achar assim, você se preparar e achar que isso, como você disse, é para hoje ou amanhã. Não tem como você abrir o seu celular,
daqui 2 ou 3 dias, ser surpreendida por uma coisa nova, completamente diferente. Né? Inclusive terminologias, posturas, enfim, é demais. É muita coisa. E, assim, a gente fala que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. É maravilhoso isso. Mas a tecnologia, né, se a gente olhar, eu lembro a primeira vez que chegou a televisão na minha casa. Isso eu tinha meus, talvez, 10 anos de idade. E olha só, 20, 30 anos atrás, não é muito tempo. E olha a tecnologia hoje que a gente vê a televisão. As coisas evoluem muito rápido. Não, se falar a televisão, e se você falar de um smartphone, de um celular, sabe? De repente o celular que você comprou há 6 meses atrás, já não oferece já tudo aquilo, está obsoleto. Né? E sabe, este aqui não é um convite para você abandonar redes sociais, porque hoje não tem volta. Não tem volta mais, não tem como, né? Só que é para você agora saber usá-la, fazer com sabedoria. Exatamente. Porque eu acho que a presença feminina nas redes digitais, nossa, ela é extremamente valiosa, tá? Quando é para o bem, né? Mas o que nós temos aí hoje precisa ser analisado, precisa ser olhado com uma mente renovada, né? Exatamente. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, o que você consome, te consome, né? Então a gente precisa cuidar. Não é que você tem que sair das redes, você não pode mais estar lá. Você tem que estar lá, porque nós somos influenciadoras do reino de Deus, né? E nós estamos na telona, você que está nos ouvindo, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, né? E se você não segue ainda a Mulher Virtude Fé no Instagram, olha, é lá, @Mulher Virtude Fé. Mas com essa visão, uma influência para o bem, um reforço daquilo que está na palavra. Precisa ter propósito, né, Mirtz? Por que você está lá? Você está consumindo aquele conteúdo para edificar o teu coração, né? Ou para edificar o teu corpo, a tua vestimenta, né? Então... Sabe por quê, Vivian? Hoje a gente não tem nem ideia até onde você chega. Você não tem ideia. Não. Né? Você não tem ideia a quantas outras mulheres e homens você chega, sabe? Isso no planeta todo, em locais distantes, lugares mais modernos, em sociedades de tipo diferente. Então, tem que haver um discernimento muito grande quanto a isso, né? Hoje, a gente tem blogueiras famosíssimas. E como você já falou um pouquinho, o que elas estão passando? É para benefício de quem? Qual é o interesse por trás de tudo isso? Exatamente. E até essa questão da influência, nós também influenciamos, né? Então, a gente está sendo influenciada, mas a gente também influencia. Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, uma pessoa chegou do nada e falou para ela assim, nossa, como você fala bem, porque ela faz lives, né, no Instagram, como você fala bem, você alcançou o meu coração. Ela nem conhecia a pessoa. Pois é. Então a gente tem que ser esse canal realmente, mas canal de bênção, né? Mas quando você acessa e alguma coisa absolutamente, às vezes, com áreas inofensivas. A Bíblia fala de uma coisa chamada, assim, aparência do bom ou do bem, mas que no fundo não é, né? E hoje a gente tem tantas dicas a respeito de como uma mulher deve se portar, dito por mulheres mesmo, a maneira como que elas fazem, e a nossa consciência é que muitas delas, por mais bonito que esteja ali, não serve como referencial. Exatamente. A gente tem que cuidar tanto disso, né? Quem você quer parecer, né? Com Cristo? Você sabe que eu achei bastante interessante pensar o que aconteceu no Éden com a primeira mulher. Porque nós sabemos que aquilo tudo que a mulher passou, né? Essa crise que chega até hoje, né? Eu chamo de crise de identidade, sim. Porque num ponto da história, num ponto de uma cultura, de uma sociedade, onde definir o que é mulher tem muitas possibilidades, né? Não tem como. Mas quando eu comparo com a rede social, o que eu vejo? Eva, diante daquilo que a serpente falou para ela, a ponderação dela, ela disse, bom, isso parece bonito, parece bom, o fruto tinha aparência bonita, parecia bom, ela disse que mal tem. Não é a mesma reação diante, às vezes, de um recorte na rede?
Total, total. A gente olha, parece que não vai alcançar o nosso coração, a nossa mente, mas 30 segundos que você ouve algo que você não devia, já está alcançando o seu coração e sua mente. Por isso, né, a gente tem que reforçar esse versículo que para mim ele é muito poderoso. Renovação da sua mente. É como se você tivesse que hidratar todos os dias, tomar Todos os água, dias, né? é a Você tem mesma que se coisa. hidratar, é a mesma coisa. Sabe? Então, esse é um ensinamento que você não pode esquecer diário. E assim, eu digo assim, como é que nós podemos fazer isso? Eu não sei, se você tem dificuldade, põe no post-it, prega ele lá no lugar que você todos os dias tem acesso. Eu sempre digo assim, põe na porta da geladeira, porque não tem como você, como mulher, não abrir a porta da geladeira, né? Algumas vezes por dia, para às vezes precisar lembrada, né? E a Bíblia diz, eu acho que se encaixa também, porque a respeito do cuidado que a gente tem, a Bíblia sempre enfoca o cuidado do hoje. Ela diz que amanhã cuidará de si mesmo. Exatamente. Cada dia basta o seu próprio mal, né? Então talvez você tenha que falar para minha mente também. Não dá para eu renovar um estoque aqui, né? Eu vou ler esse versículo tão precioso numa linguagem bem contemporânea, que é da Bíblia a Mensagem. Olha que interessante. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte: entreguem a sua vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, entreguem a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É linda essa versão, gente, né? Eu amo essa... Ela é bem contemporânea, né? Muito. Eu amo demais essa Bíblia. Sabe? E daí é de uma clareza, sabe? Eu gosto sempre de repetir, né? Então, pela lente da palavra, é pelo Evangelho que nós vamos realmente olhar para o espelho e dizer quem eu verdadeiramente sou, qual é a minha verdadeira identidade, né? E tem uma escritora chamada Elizabeth Elliot, que eu gosto muito. Ela diz que, para aprendermos o que significa ser mulher, nós temos que começar por aquele que nos criou. Uau! Né? Gente, maravilhoso, né? Eu gosto de dizer assim também que quem não molda a sua mente na palavra acaba sendo reciclada pelos pensamentos, pelos padrões do mundo. Com certeza, né? Então, esta é a aplicação prática, porque o Evangelho é prático, ele é de coisas práticas, né? Queridos, eu vou chamar um intervalo bem curtinho e eu volto já para a gente tentar fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e a gente está conversando mais uma vez sobre a identidade da mulher, né? Sobre essa dificuldade que nós temos, mas nós fechamos o primeiro bloco dizendo que se a gente quer ter convicção, certeza, tudo é voltar para aquele que nos criou. Ele é perfeito em tudo, ele sabe, e Deus, ao criar todas as coisas, o Criador de todas as coisas, ele criou com uma riqueza de detalhes, de tipos e de tudo, em termos de natureza, de animais, né? E com a mulher também,
Olha que riqueza de mulheres nós temos por aí. Altas, baixas, de textura de pele diferente, de cabelos muito diferentes, com texturas do cabelo também. Enfim, e inseridas em contextos tão diferentes, né? Sabe? Então é um Deus assim, esse que nos criou dessa maneira. E ao criar, aí eu tenho que dizer, ao criar tanto o homem e a mulher, ele criou com objetivos específicos, né? E com identidade também. Então é nele que nós vamos nos apoiar. Ele criou, eu não preciso repetir para você, você conhece, ele criou homem e mulher, disse, olha, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre tudo que está aí que eu criei, né? E tudo mais. Deu tarefas para 2 seres humanos iguais na essência, imagem e semelhança dele, com tarefas e posicionamento diferentes. Exatamente. Né? E sabe o que é tão lindo disso, Mirtz? É a essência, né? Cada uma tem a sua essência, cada homem, cada mulher, cada uma dentro do que os propósitos, né, eternos mesmos do Senhor nas nossas vidas, e como isso se completa. Sabe, e para a mulher, ele, ao criá-la, o homem foi criado primeiro, eu acho que depois da queda, talvez até isso tenha entrado o homem foi, né, para justamente mexer com a mulher, né, ninguém nega que o quanto a mulher foi usada, o quanto ela... ao longo da história, perdeu dignidade e outras coisas, tá? Isso aconteceu, ninguém nega isso, né? E tinha a ver com a queda, por tantos motivos, né? Mas lá no Éden, a gente não pode esquecer, nós como mulheres cristãs, Deus usou uma palavra para nós. Ele disse que ia criar uma Ezer, uma ajudadora. E como essa palavra é ajudadora, auxiliar, às vezes... Na mente das pessoas, parece uma coisa inferior, não parece? Parece. Parece estar colocando ela como a menor. Menor. Né? Mas só que eu vou te dizer, essa palavra Ezer é usada 21 vezes na Bíblia. Uma vez para se referir à mulher, e as outras para se referir ao próprio Deus, quando ele ajuda, quando ele vem auxiliar o povo dele com o povo dele em dificuldade. E assim, quando você quer ao auxílio de alguém, que tipo de auxílio você quer? Não é o melhor? O melhor. Um auxiliar teu não tem que ser competente. Exatamente. Preparado para aquilo. Né? Com qualidade. Porque se não for assim, a gente dispensa. Quem vai querer uma ajuda fraca? Não é ajuda. Né? Eu gosto de lembrar que eu estava conversando disso com algumas pessoas e eu falava assim, que antigamente eu li esse versículo assim, ser auxiliadora, e eu lia lá em Gênesis que eu era ser a mandadora do meu lar. Durante muitos anos da minha vida eu vivi isso, sabe, Mirtz? Até entender qual era o meu lugar, o meu papel como auxiliadora. Né? E é tão lindo quando a gente se coloca nesse lugar de auxiliadora, né? Onde a gente vai receber também a proteção do nosso marido, né? Sim, e outra coisa também que eu acho que ocorre, porque com esse termo de Ezer, de auxiliar, porque havia o casal no início e tudo, algumas mulheres pensam, mas isso tem a ver só com a mulher casada? Não. Como eu disse, nós somos criados de maneira única, singular, cada uma de um tipo, com um propósito, e o propósito de muitas realmente não vai ser casamento, vai acontecer. Exatamente. Tá? Agora, sempre vai ser de auxiliar, sempre. Sim. No mínimo, auxiliar o próprio Deus na obra, no propósito que ele tem. Não é verdade? Exatamente. Né? Eu gosto de lembrar daquele versículo, né, que diz que fala sobre ter o marido judeu rico, né, que é nada mais do que ser essa auxiliadora para o reino, né, dar suporte, né, para o Senhor dentro do que dos propósitos, né, da terra, né. Aqui, sabe? Agora, o fato da gente se olhar e se perguntar quem verdadeiramente eu sou, porque a partir da queda a imagem da mulher foi deturpada. Eva foi a primeira mulher que sofreu essa, né? Hoje, mesmo em tom de brincadeirinha, tem homens crentes que dizem assim, deixa eu chegar lá no céu, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Eva. Você já não viu essa brincadeira sem graça? Várias vezes. Até minha filha, tempo atrás, falou, eu quero chegar lá e falar assim, então foi você a culpada. Eu falei, cuidado com o julgamento. Né? Mas... queridas, quem sofreu, se é que você diz que ela tem
toda essa culpa, né? Porque no casamento, a gente que lida com ele sabe, num casamento, meu bem, né? Vamos dividir as culpas aí. Ninguém é tão, com raríssimas exceções, claro, Sim. né? Mas via de regra, ninguém errou sozinho e tudo. Quem passou, inclusive, essa mensagem para Eva foi Adão. E quando houve a queda, não foi atrás de Eva que Deus foi, né? É isso aí, exatamente. Ele foi atrás de Adão. E Ali disse, já tinha o sacerdócio, né? Então a gente tem que segurar um pouquinho. Por isso que eu acho que os homens são bons ouvintes nossos, bons participantes, porque sabem essa dificuldade, né? Então, Eva passou por, primeiro que nós temos a imagem que passou dela, aquilo que veio, se arrastou. Antigamente, as mulheres, a gente já falou para vocês, não tinham direito nenhum. Mulher, escravo e cachorro ficava tudo no mesmo nível, né? Então, era preciso, e no momento da história, mulheres se levantaram, às vezes isoladamente, até em termos bíblicos, tudo, mas como nós estamos falando para lentes da escritura comparada com o que a gente tem hoje, num momento da sociedade, mulheres também se levantaram num movimento que crente não precisa falar, eu não quero nem falar sobre movimento feminista. Nós precisamos falar sobre ele, sim. Com certeza. Sabe? Porque é um assunto muito atual. Sim. E é necessário ser falado. Agora, quando ele começou, eu acho até que havia uma boa intenção, né? Porque era tudo tão injusto. Mulher não podia votar, né? Mulher, se fosse fazer o mesmo serviço do que um homem, com o mesmo horário que um homem, ganhava muito menos. Então, é muito justo lutar por essas coisas. Só que esse movimento foi evoluindo, foi mudando, a chegar a um ponto onde ele decidiu até que as mulheres eram superiores ao homem, né? Sim. Ou alguns lados, porque daí ele cria tantas vertentes, tantas, né? Continua sendo chamado de movimento feminista, mas alguns que dizem que alguns dizem que o homem é o nosso inimigo, outras vêm até a redes sociais dizer não é bem assim, né? É um movimento complexo até hoje, mas é esse movimento que diz que define a mulher hoje, que diz que se você se sente mulher, você é mulher. Independente de que biologicamente você tenha uma outra constituição, você seja um X e um Y, né, como a gente já disse. Então, a nossa conversa hoje tem a ver com isso, sabe? Com esse envolvimento, talvez essa atração que leve as mulheres a se olhar através de uma rede. Eu acho, Mirtz, que a gente tem que cuidar com os excessos, né? Então, acho que todo o excesso, ele é prejudicial. A mulher, sim, acho que ela tem que ter esse lugar de fala, mas não acima, né, dos homens, porque o Senhor entregou, né, o sacerdócio para os homens, mas ela, sim, tem esse lugar, ela tem que ser ouvida, porque ela tem sentimentos, tem alma, né, a gente tem que parar para ouvi-las. Então, é um assunto que a gente precisa sempre estar falando. Precisamos, né, estar nesse lugar. E a Viviane já falou que nós somos moldadas por aquilo que nós consumimos. Você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Sabe? Por mais que você diz assim, eu sei do perigo disso aqui, mas eu já estou bem posicionada e tudo, eu só vou dar uma olhadinha até para contrapor. Tem que ter cuidado. Porque os pensamentos virão em momentos diferentes, e depois de um certo tempo você já está acolhendo aquele pensamento que num primeiro momento você rejeitava, dizia isso, não é? Sabe? Semanas depois você já está acolhendo como uma coisa possível, viável, afinal, tanta gente, né? É perigoso porque a nossa mente nos engana. A palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar com os nossos pensamentos, né? E quando a gente vê, a gente já está caindo no erro com base de estar consumindo algo que a gente não deveria estar. E sabe, porque o que eu vejo algumas mulheres falando é dizendo assim, mas isso é novo, a Bíblia não chegou a falar nisso. Isso não é novo, ele tem roupagem nova. Exato. Mas tem o mesmo nome antigo, né? É isso. E esse é o perigo, né? De você achar que está vivendo algo novo sabendo que não. É o erro que a gente já tem de experiências passadas, né? E sabe, ao mesmo tempo também a gente vê até
o que a rede social chama de, não sei, lacrar ou apareceu, qualquer coisa assim. É tão forte, às vezes, esse movimento que a mulher tem que ser independente, tá onde ela quiser, que ela é maior que o homem, tudo, que apareceram outros movimentos feministas também, colocando a mulher como mais feminina, como um troféu, daí fazendo uma curva completamente oposta. Nossa, né? é verdade, Mirtz. E como as mulheres se colocam nesse lugar, né? De serem usadas realmente, né? Para engrandecer o homem, redes sociais ou o que seja, né? Sabe? Porque é uma coisa que também está acontecendo. Sabe? E hoje, quem é tão louvada? A sociedade se divide, sabe? Mulher que acorda 5 horas da manhã para treinar, sabe? Porque às 7 ela já colocou toda a comida que a família vai consumir no café da manhã, né? E, inclusive, na rede social você vê que quem fez o pão foi ela, porque, afinal de contas, não sabe o que está comendo aí fora, então ela seleciona. Tem um monte de características da mulher de Provérbio 31, e chega e vai trabalhar fora, vai para a carreira dela. Chega à noite, ela tem que estar linda e maravilhosa, porque o marido está esperando, né? E a gente já vê um monte de memes, se perguntar assim, como é que você consegue tudo isso? Eu já vi resposta do tipo assim, fazendo todos eles mal feito. Porque já foi uma resposta. Mas nem mal feito dá. Você acha que dá? Não dá conta. Não dá conta. A gente não vai conseguir falar sobre isso hoje, mas a mulher que tenta equilibrar tudo, na verdade, ela não faz nada. Porque ela precisa governar sobre as coisas que o Senhor entregou para ela. O equilíbrio traz ansiedade, exaustão. A gente não vai conseguir dar conta. Mas esse vai ser o tema da nossa próxima conversa aqui com a Vivian. Como é que é mesmo o título? Equilibrar tudo, vamos ver. Vamos pensar num tema bem legal para vocês entenderem, né? Mas nós precisamos assumir o governo das coisas, não tentar equilibrar. O equilíbrio traz ansiedade. O equilíbrio traz ansiedade, então é isso, sabe? Mas, querido, você tem que pensar. Seja você esposa, seja solteira, seja profissional, seja não, você é, acima de tudo, uma mulher cristã. É isso. É esse o nosso desejo. E você deve estar convicta do seu chamado, da sua identidade, sabe? Porque a sua identidade não vai estar nada disso. Não vai estar no estado civil, na maternidade ou qualquer outra coisa que possa ser exaltada. A nossa identidade principal somos filhas de um rei. Como filhas de um rei, nós somos princesas. E nós precisamos ter esse comportamento. E criadas com um propósito. Que o meu alvo de passar por aqui é cumprir esse propósito que ele nos deu. Gente, por isso que a gente promete para você que a gente vai voltar com essa conversa. Agora a gente agradece muito a tua companhia, né? E que Deus te abençoe.